Olá, começa agora o programa Conecta, onde você acompanha as informações do Parlamento Catarinense. Eu sou Paulo César, jornalista da TVAL, e comigo está o colega das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, Rony Ramos. Rony, bem-vindo. Olá, PC, olá você que nos acompanha. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal da Assembleia no YouTube e também em sinal aberto aqui na região da Grande Florianópolis e também na região de Blumenau. E ainda você pode acompanhar o programa Conecta pela Rádio Desk nas regiões de Joinville, Florianópolis e Lages, Rony. É isso aí, PC. Começamos falando de eleições, segundo turno está terminando, o programa eleitoral, a propaganda eleitoral termina hoje, mas as eleições gerais do segundo turno acontecem no domingo. E exato. o TRE tem sido aí um grande atuante, um grande protagonista desse processo todo, Rui. Exatamente, PC. E nós aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem acompanhado o pessoal da Diretoria de Comunicação para levar até você aí as principais dicas. E uma das principais perguntas é: quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? E a resposta é sim, desde que o título de eleitor esteja regularizado. Quando você falta a uma eleição, você tem até 60 dias para justificar junto à Justiça Eleitoral por vários caminhos o motivo que você faltou, lembrando que o voto é obrigatório a partir dos 18 anos e até 69 anos. Então, se você não justificou como o período do segundo turno é geralmente 20 a 25 dias depois do primeiro, então quem não votou no primeiro e mesmo que ainda não tenha justificado o PCS, esse eleitor pode comparecer às urnas. Talvez essa é uma das principais dúvidas aí das pessoas, né, dos eleitores. Exatamente. E o próprio TSE disponibiliza algumas ferramentas como o e-título, onde pode realizar aí a justificativa, apresentar aí a contestação em relação à ausência no primeiro turno. Mas isso você pode fazer depois. O importante é estar presente nesse segundo turno, afinal todo voto é importante e a principal arma de defesa do cidadão é exercer o direito à democracia, que é por meio do voto. Exatamente, PC. E nós conversamos com o Giovanni Pacheco, ele é coordenador de cadastro aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que também tem mais dicas sobre essa questão do segundo turno. Vamos acompanhar. Quem está obrigado a votar e não comparece em qualquer dos turnos das eleições, fica sem a chamada quitação eleitoral, né? E com isso a pessoa fica impedida de vários atos, como, por exemplo, tirar passaporte, fazer matrícula em universidades, né, obter empréstimos em instituições públicas, né, tomar posse em cargos públicos, entre outras restrições dessa natureza aí. Então, é importante que quem não consiga exercer o voto na eleição ou justifique no próprio dia, né, comparecendo a qualquer mesa receptora ou até pelo aplicativo e-título, se estiver em outro município que não do seu cadastro, né, ou, se não puder fazer isso no dia, no prazo de 60 dias após as eleições. Daí também pode ser pelo aplicativo do e-título ou pelo site do TRE, ou ainda comparecendo em cartório. Tá, então, e a estimativa é de que cerca de 5,5 milhões de catarinenses compareçam às urnas. Pelo menos esse é o volume de eleitores aptos a estarem presentes nas urnas no próximo domingo, dia 30, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E já estamos com a nossa colega Patrícia trazendo informações da agência, mas de um contexto geral aí da Assembleia Legislativa, e começamos com um assunto bem interessante aí para algumas propriedades de Santa Catarina, que são as conhecidas ou chamadas barraginhas, é isso? Bem-vinda. Olá, obrigada, PC, Rony, a todos que nos acompanham. O que eu vou trazer hoje para contribuir com o Conecta é os desdobramentos da Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira aqui na Assembleia. Para quem nos acompanha, a Comissão de Constituição e Justiça ela é normalmente, né, a principal comissão prioritária, porque é nela que começam as discussões, todos os projetos e medidas que vão tramitar, começa normalmente pela Comissão de Constituição e Justiça, para análise, para saber se esse projeto é de fato constitucional, né? Então vai para a CCJ, tramita, vem para o plenário, os projetos eles têm um longo caminho e por isso a importância dessa comissão permanente na casa. E na CCJ dessa terça-feira, alguns projetos foram analisados pelos parlamentares e um deles, como trouxe o PC, trata dessa política estadual para a construção de barraginhas ou terraço de nível nas áreas rurais.
Grosso modo, o que significa? Significa que agora vai ter uma política pública para fortalecer esse tipo de medida. Ela é entendida mesmo como uma política pública, inclusive pela Agência Nacional das Águas, a ANA, porque o governo do estado, né, ele vai poder ajudar os agricultores com mão de obra e também serviço de infraestrutura e financeiro para que eles construam pequenas barragens nas suas propriedades, né, para que em momentos de estiagem, essas barragens, né, elas vão servir obviamente para captar e resguardar águas das chuvas, para que em momentos de estiagem eles possam usá-las na lavoura, para que eles não tenham perdas nos seus negócios, né? Então, esse projeto foi analisado, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, segue agora para a Comissão de Finanças e depois da Comissão de Finanças, a Comissão de Agricultura, antes de ser discutido em plenário. E lembrando, né, Paty, que ele passou na CCJ com uma pequena modificação de caráter técnico para explicar esses termos, barraginhas e o que é de nível alto, e isso também é função da CCJ, né? Ao passo que já recebe para analisar a constitucionalidade o deputado que apresentou o projeto de lei, que porventura tem algum vício ali de origem ou alguma questão mais técnica, a CCJ ela também já serve para poder apresentar emendas, né? Por exemplo, um relator recebe esse projeto, ele analisa a constitucionalidade, pode ou não apresentar emendas, e daí depois da tramitação na CCJ ela vai para as comissões de mérito, né? Exatamente, o objetivo da discussão entre os parlamentares é sempre aprimorar o projeto, né? Com outros viés, outros pontos de vista, e isso acontece inclusive até mesmo no plenário. Às vezes o projeto ele ainda acaba recebendo destaque e outras alterações do plenário, né? E agora esse projeto ele tramita na Assembleia, em especial para também garantir as questões de segurança. A Defesa Civil de Santa Catarina deve ser participante ativa nesse processo, exatamente porque nós estamos falando da retenção de água, de acúmulo, e aí a gente tem que ter toda uma questão de solo, e aí cabe a Defesa Civil, e nós temos uma Comissão de Proteção Civil aqui na Assembleia Legislativa que deve entrar na discussão também. Mas tem outro assunto e que diz respeito a servidores públicos em Santa Catarina. E talvez esse seja uma das discussões que deve gerar bastante movimento no Parlamento catarinense, que diz respeito a auxílios. É isso, Patrícia? Exatamente. Foi aprovado também nessa mesma reunião da Comissão de Constituição e Justiça um projeto que veda agentes públicos ou administrativos do Estado de Santa Catarina a realização de cadastros para complementação de renda nos auxílios emergenciais do governo do Estado. Na prática, é algo que está na lei, né? Está numa proposta de lei que deve tramitar para proibir algo que nunca deveria nem ter acontecido, né? Os servidores públicos, né? Independente da esfera, que não tiveram seus trabalhos prejudicados por um momento, por exemplo, de pandemia que a gente viveu, eles não deveriam nem ter o direito a se cadastrar para receber o auxílio do governo federal, que é de fato para atender as pessoas que realmente necessitam e não têm outra fonte de renda. Então, a medida agora, o que ela prevê? Ela prevê sanções mais sérias caso algum servidor público receba benefício do governo federal, estadual, para momentos críticos como o que a gente viveu na pandemia. Ela prevê sanções desde demissão sumária, se o servidor exercer um cargo em comissão, perda de gratificações, né? E também para os servidores públicos efetivos, vai abrir uma comissão de inquérito para analisar. Porque assim, a mídia divulgou, a gente sabe que aconteceram muitos casos durante o auxílio emergencial da Covid-19, mas também aconteceram muitas fraudes, né? Servidores que não sabiam, não receberam benefício, tiveram seus documentos utilizados e CPF e acabaram, eles não receberam o benefício, mas alguém recebeu em nome deles. Mas a gente sabe também que tem gente que de má fé vai lá e aproveita, né? Esse momento, então, esse projeto ele é muito importante porque ele veda e ele propõe essas sanções para os servidores que de má fé têm o serviço, né, o seu salário garantido, ainda assim queiram utilizar o benefício do governo para as pessoas que realmente não têm outra fonte de renda. Então esse projeto também passou pela Comissão de Constituição e Justiça de maneira unânime e agora ele vai para a Comissão de Finanças para continuar a tramitação na casa. É claro que acredito que no andar esse projeto seja muito bem analisado, porque assim como existem servidores públicos que têm uma renda muito mais ampla, existem aqueles também que ganham muito pouco, às vezes próximo até do salário mínimo. E aí, teoricamente, se nós levarmos em consideração os parâmetros legais de benefícios, de auxílios, eles estariam aí dentro do escopo ou daquilo que se rege, então, as regras de auxílios. Esse é um projeto que deve discutir toda essa demanda, todos esses viés em relação a isso.
Era isso, Patrícia? É isso. A gente tem ainda um longo caminho pela frente, mas em breve esse projeto deve vir plenário para ser analisado e talvez transformados em lei. Vamos te convidar para acompanhar aí a nossa próxima entrevista, que é relacionada aí a um novo deputado aqui na Assembleia Legislativa que assumiu em 2023, Rony. O Marquito, que tem a nossa faixa de idade, 42 anos, natural de Florianópolis e vereador na capital catarinense, já tem bandeira e já anunciou o que vai trazer aqui para o Parlamento catarinense. A eleição do Marquito, ela gerou até uma expectativa aqui na capital, que ele já vinha tentando em outros pleitos, uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa. Ele já é vereador por 2 mandatos em Florianópolis e dessa vez o PSOL vai ter representação, uma cadeira fixa aqui na Assembleia. A gente conversou com o Marquito, vamos ver a expectativa do deputado que toma posse aí em fevereiro do ano que vem. A gente tem a vontade de implementar o mandato agroecológico aqui na Assembleia Legislativa para trabalhar com toda a população de Santa Catarina, para trabalhar por ecologia e justiça social, né? A gente tem uma bandeira bem demarcada, que é a questão ambiental, a questão social, e a gente quer imprimir essa bandeira porque a gente sabe que tem necessidade de um mandato como esse para todo o estado de Santa Catarina, né? Hoje a gente quer trabalhar muito com as 2.200 famílias que produzem de forma agroecológica e orgânica no estado. Também trabalhar muito com a população que mais precisa, as pessoas que não têm teto, que não têm comida, as pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional no estado, com os artistas, né, que hoje vivem com dificuldades, então pensar muito no setor cultural. A gente pretende trabalhar muitas pautas junto com a juventude, que foi um grupo fortíssimo que conseguiu alcançar esses 40.329 votos. Então, a nossa pauta ela é bem diversificada, mas ela está bem definida sobre a ecologia e a justiça social. Tá, então o Marquito ele é o primeiro deputado na história da Assembleia Legislativa eleito pelo PSOL. E aí ele traz aí as demandas que ele já defendia lá na Câmara de Vereadores para o Parlamento catarinense, que é a política de agroecologia. Ele apresentou projetos relacionados à extinção do uso de agrotóxicos na capital catarinense. Rony, é sangue novo na casa, é sangue novo, é energia nova, e isso é importante para o Parlamento catarinense, também com características, personalidades e ideologias diferentes. E isso faz com que a democracia seja aplicada aqui no Parlamento. Exatamente, PC. A gente sempre diz que aqui são 40 cadeiras que representam parcelas aí da população, seja de questões ligadas ao campo, à defesa de direitos mais sociais, também as questões aí ligadas à mulher, pautas de juventude e educação. A Assembleia Legislativa é esse espaço plural. E PC, lá nas nossas redes sociais, a gente tem trazido aí, especialmente no Twitter, em parceria com a TV, com a rádio e com a agência de notícias, o perfil aí desses novos deputados que você pode acompanhar lá, especialmente agora no nosso Twitter. A gente está com uma série, é só acessar o @AssembleiaSC. E também para quem está lá no nosso Instagram, o nosso destaque das redes hoje é um conteúdo que fala sobre bolsas de estudo do artigo 170. A gente estava conversando ainda há pouco sobre a CCJ, foi uma matéria que também avançou na CCJ, que visa desburocratizar aí os documentos para quem precisa acessar o artigo 170. Geralmente são jovens em situação um pouco mais carentes, né, que já têm custos para poder entrar na faculdade. E qual que é a ideia do projeto? É que se elimine essa questão burocrática para que não se tenha tantos custos aí com cópias em cartório e tal. Então, se você conhece alguém que quer acessar o artigo 170, a gente convida a acessar o nosso Instagram, @AssembleiaSC, para ter mais detalhes sobre esse projeto e também sobre tudo que acontece aqui no Parlamento. Extremamente importante. Falando em Parlamento, falando em comunicação, a TVAL comemorou nesta semana 23 anos de história, de serviços prestados para a sociedade e que se torna também uma ferramenta de divulgação das ações dos deputados estaduais. Ao longo dos 23 anos, muitos colegas passaram por aqui, projetos surgiram, projetos se foram, renasceram. O Conecta é uma proposta que surge aí nesses 23 anos, Rony, e a gente começa a fazer essa integração de plataformas de comunicação. Afinal, se nós levarmos em consideração o volume de profissionais que tem na Assembleia Legislativa, nós temos a maior redação do Estado. Indiscutível. E aí a gente traz a TVAL aí com toda essa gama, com 3 telejornais, programa Conecta ao Vivo, uma gama de reportagens especiais e que traz informações relevantes sobre a mudança de vida da população catarinense por meio do canal oficial aqui da Assembleia Legislativa. Parabéns à TVAL, parabéns aos profissionais, aos técnicos que estão atrás das câmeras e que fazem tudo isso acontecer e a vocês, colegas, que são extremamente parceiros nossos aqui na TVAL.
e é uma TV premiada, né, PC? A gente tem N aí reportagens especiais dos assuntos que são aprovados na Assembleia e de que forma impacta na sua vida. Estamos aqui para poder destrinchar isso e apresentar para vocês de que forma as leis que são aprovadas na Assembleia podem impactar na sua vida e também de toda a sociedade catarinense. É um grupo de profissionais muito dedicados e a TVAL aí, hoje ela é sinônimo de qualidade, né, e de evolução aí nesse longo, em mais de 2 décadas. A redação foi integrada, mais colegas jornalistas trocam ideias e é aí uma forma especial e bacana de levar informação até você que nos acompanha. Então, Rony, daqui a pouco tem sessão, hoje é quinta-feira, a sessão é pela manhã, então nós vamos ficar por aqui. O Conecta termina hoje nessa quinta-feira, mas volta aí na semana que vem com muito mais informações para você. Eu tenho compromisso com você, telespectador, ao 12:30 no Jornal do Parlamento. Rony, obrigado pela companhia. Obrigado, PC, obrigado pela audiência também, os ouvintes da Rádio Desk. Até a próxima. Um ótimo fim de semana e até lá. César